Sabe, tem coisa na vida que a gente não gosta nem de falar, mas que sei, fomos sinceros. Aquele momento em que você dobra o joelho, ora, chora, clama, e quando se levanta, tudo continua do mesmo jeito. Parece que não mudou nada. Aí você fica com aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, e aquela pergunta martelando na cabeça: por que eu oro e parece que Deus não me responde? E é sobre isso que a gente precisa conversar hoje. Uma conversa honesta, sem rodeios, de coração aberto, porque eu sei que isso não é só uma dúvida teológica, não. Isso dói na alma, isso pesa. Isso faz a gente questionar não só a resposta, mas às vezes até a própria fé. E sabe qual é a primeira coisa que você precisa entender? E que eu preciso te lembrar? É que Deus nunca fica indiferente à oração de um filho. Nunca. Não existe uma oração sequer que Deus ignore. Não existe uma lágrima que Ele não veja. Não existe um suspiro teu que não chegue até os ouvidos dele. A Bíblia afirma isso com todas as letras. Lá em Jeremias 33:3, quando Deus diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso não é poesia. Isso não é metáfora. Isso é promessa, só que aqui está um dos primeiros segredos que a gente precisa entender. Deus responde sim, mas nem sempre do jeito que a gente quer. Nem sempre no nosso tempo. Nem sempre da nossa forma. Porque muitas vezes o que a gente chama de não resposta é na verdade uma resposta diferente da que a gente esperava. E isso começa com algo que, se a gente não entende, bagunça tudo. A oração não é um botão mágico. Não é uma fórmula secreta. Não é uma troca. Não é eu peço, Deus faz. Não, oração é relacionamento. É conversa de filho para pai. E como todo relacionamento saudável, ela não pode existir só quando a gente quer algo. Se você parar para pensar, quantas vezes sei for honesto, suas orações foram só listas de pedido. E olha, não tô te julgando não, eu já fiz isso também. Porque na dor, na luta, na aflição, é natural que a gente só queira uma saída, uma solução, um alívio. Mas Deus está buscando muito mais do que isso. Ele não quer ser apenas um resolvedor de problemas. Ele quer ser teu pai, quer ser teu amigo, quer caminhar com você todos os dias. E às vezes o que parece silêncio é Deus te puxando para mais perto. É como se Ele dissesse: filho, eu sei do que você precisa. Mas mais do que isso, eu quero você. Eu quero teu coração. Eu quero tua presença. Eu quero você perto de mim, não só quando dói, não só quando precisa, mas todos os dias. E é nesse caminho que a gente precisa lembrar de uma verdade que dói, mas salva. Nem toda resposta de Deus é sim. Às vezes é um não, e às vezes é um ainda não. E, sejamos sinceros, ouvir não de Deus machuca, porque a nossa mente, o nosso coração, quer acreditar que se é um desejo nosso, então tem que ser um desejo de Deus também. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas coisas, se você olhar para trás hoje, você percebe que, se Deus tivesse te dado na hora que você pediu, aquilo teria te destruído? Aquela pessoa que você achava ser amor da sua vida. Hoje você percebe que foi livramento. Aquela porta que não abriu. Você olha hoje e entende que, se tivesse entrado por ela, teria sido um desastre. Aquele trabalho, aquela oportunidade, aquele projeto que parecia incrível, perfeito, hoje você percebe que teria sido peso, dor, desvio. Sabe por quê? Porque Deus vê o que você não vê. Enquanto você enxerga o agora, Ele vê o amanhã. Ele vê daqui a 5 anos. Ele vê o fim desde o começo. E é por isso que muitas vezes Ele diz não. Não porque não te ama, mas exatamente porque te ama tanto, que prefere te frustrar agora para te proteger, do que te agradar agora para te perder lá na frente. E olha, não dá para fugir de uma realidade espiritual que a própria Bíblia deixa muito clara. Existem coisas que bloqueiam nossa comunicação com Deus, e uma delas, infelizmente, é o pecado não confessado, não tratado. E sim, eu sei que isso é pesado de ouvir, mas lá em Isaías 59 está escrito: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso não significa que Deus te odeia, que Ele te rejeitou, que Ele te abandonou, não, mas significa que, quando você escolhe andar no erro, no pecado, conscientemente sabendo que está errado, é como se você mesmo construísse uma parede espiritual entre você e Deus, e aí não adianta só orar pedindo bênção, pedindo milagre, pedindo porta aberta, se você não está disposto a consertar aquilo que Deus já te pediu para consertar. Porque como pai, Deus não vai simplesmente ignorar o que está te ferindo só para te dar aquilo que você quer. Antes de te dar a bênção, Ele quer te curar. Antes de abrir a porta, Ele quer fechar aquelas que você insiste em manter abertas, mesmo sabendo que te fazem mal. E tem outro detalhe que pouca gente fala, mas que quando a gente entende, muda tudo. O silêncio de Deus também é resposta. E não, isso não significa que Ele está longe. Não significa que Ele te esqueceu. O silêncio muitas vezes é Deus te tratando. É Deus te ensinando a confiar, a esperar, a depender. Por quê? Se Deus falasse toda hora, se Ele respondesse tudo imediatamente, você ia se apegar nas respostas, e não nele. E Deus não quer ser só o Deus que te responde.
Ele quer ser teu pai, teu sustento, tua fonte. E muitas vezes a resposta não vem porque não é o tempo ainda. E, olha, isso é libertador entender. Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo certo. E uma coisa que a gente precisa aprender é que bênção fora de tempo vira peso. Você já parou para pensar se de repente aquilo que você tanto pede, save yes, onde você teria maturidade emocional, espiritual, psicológica para segurar? Porque Deus não quer só te entregar. Ele quer que você permaneça, que você sustente aquilo, que aquilo te faça crescer e não te destrua. E sabe o que torna tudo ainda mais complexo, mas ao mesmo tempo poderoso? É entender que enquanto aqui na Terra parece silêncio, lá no mundo espiritual tem guerra acontecendo. E se você acha que isso é exagero, olha que lá em Daniel capítulo 10, Daniel ora. E a resposta de Deus é liberada no mesmo instante, no mesmo dia. Mas o anjo que trazia a resposta fica preso numa batalha espiritual durante 21 dias, até que finalmente a resposta chega. Isso te mostra que muitas vezes você está orando e a resposta já foi liberada sim. Deus já deu ordem sim. Mas existe resistência espiritual tentando atrasar, impedir, travar. E é exatamente por isso que você não pode parar de orar. Não pode desistir. Porque o mundo espiritual é real. E às vezes você acha que nada está acontecendo. Mas na verdade está acontecendo muito mais do que seus olhos conseguem ver. Então, se hoje você está se sentindo esquecido, ignorado, abandonado, guarda isso no seu coração. Deus te ouve. Sempre te ouviu. Nunca te ignorou, e se parece que ele está em silêncio, lembra, esse silêncio não é castigo, não é rejeição. É cuidado, é proteção. É alinhamento, é preparo, é amor. Se tem coisa na tua vida que está desalinhada, conserta hoje. Se tem pecado escondido, que você sabe que está ali, mas está empurrando com a barriga, se arrepende. Se você percebe que buscou mais a bênção do que o abençoado, volta hoje para a presença. Se você entende que é só uma questão de tempo, descansa e se entende que é batalha espiritual. Se posiciona Nora em Yehová, permanece firme. Porque a resposta está vindo no tempo de Deus, do jeito de Deus, na forma que Deus sabe que é melhor para você. E olha, Deus está ouvindo cada palavra, cada lágrima, cada gemido. E quando Ele se levantar para agir, vai ser muito melhor do que você imaginou. Vai ser perfeito. Vai ser do jeito que só Ele sabe fazer. Se essa palavra fez sentido para você, comenta aqui. Eu confio mesmo quando Deus está em silêncio, escreve isso. Não é só um comentário. É uma declaração de fé. É você dizendo para o mundo espiritual que você confia, mesmo quando não entende. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, com alguém que está passando por isso, com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui é o canal Ele Fala. E pode ter certeza, Ele está falando com você.